Nós todos estamos agora num momento um pouco delicado e nós vamos fazer esse culto somente hoje virtualmente. Eu até pensei, puxa, se o culto vai ser virtual, até poderíamos ter a mensagem do próprio pastor Cássio, ou mesmo do pastor Alex, né? Que estão distantes e também poderiam compartilhar daquilo que tem sido a experiência deles junto com a palavra de Deus. De fato, semana passada eu também eu não estava aqui em São Paulo, e estava na comemoração dos 125 anos da Igreja Aliança Argentina, e foi realmente um momento muito, muito especial, e a igreja está passando por um momento importante de renovação, mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma bênção para mim, é saber que em um determinado momento da história da igreja, houve uma grande mudança. E essa mudança se deu porque um determinado missionário, ele teve uma influência muito grande sobre um grupo de pessoas que depois se tornaram pastores, e esses pastores formaram um grupo assim muito forte, que tinham uma visão e uma camaradagem muito grande, e depois os filhos e os netos e os bisnetos destas pessoas ainda continuam hoje servindo a igreja. Então, foi muito legal em um certo momento, então, conhecer, inclusive, essas pessoas. E o presidente da Igreja Aliança da Argentina hoje é justamente o bisneto de um deles, que foi o primeiro presidente da Aliança Argentina. Bem, queridos, hoje eu queria, então, continuar com essa exposição do livro de Atos, e particularmente focando em um aspecto desse testemunho de Paulo, né? Então, o capítulo 22 de Atos, ele justamente traz a experiência da conversão de Paulo. E, ao falar sobre isso, eu queria lembrar uma coisa, que é a seguinte: as igrejas que crescem, têm pessoas novas que se converteram recentemente. E é assim que ela cresce porque novas pessoas vêm, e essas pessoas que conheceram Jesus Cristo recentemente, elas querem falar dessa experiência maravilhosa que eles tiveram com Jesus para outras pessoas. E essas outras pessoas também ficam, então, inspiradas pelo testemunho e buscam também conhecer Jesus. E assim a igreja cresce e continua crescendo. Então, a chave realmente para o crescimento da igreja é que esse ciclo de pessoas novas vindo para Jesus, ela comece, né? Mas para que isso possa começar, ele tem que começar em algum lugar. E a chave é que as pessoas que estão na igreja também possam fazer ter este mesmo entusiasmo de compartilhar sobre Jesus que aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Porque normalmente o que acontece é que depois de alguns anos, ou vários anos de vida cristã, pode acontecer de que as pessoas percam o entusiasmo de compartilhar sobre Jesus, ou talvez façam isso, mas não com tanta emoção daquela época que ele realmente teve encontro com Jesus. Então, mas se a gente caminha dia a dia com Jesus e caminha na sua presença e realmente continua tendo relacionamento com Jesus, então, mais naturalmente nós somos inspirados, nós somos encorajados, né, a falar, porque isso é uma coisa que está acontecendo. A gente fala do que está acontecendo em nossas vidas, né? E Paulo era uma dessas pessoas. Ele tinha o mesmo entusiasmo e o mesmo amor por Jesus muitos anos após a sua conversão. Então, Atos capítulo 22, que é o texto de hoje, particularmente até o versículo 21, ele relata o testemunho de Paulo. Há uma furiosa multidão de judeus em Jerusalém que estavam prestes a espancá-lo até a morte. Ele foi resgatado, antes que ele fosse resgatado, então, pelos soldados romanos. E essa história é uma das 3 histórias. É a segunda história que é da história da conversão de Paulo, contada em Atos, né? Então, realmente é interessante nesse sentido que a conversão de Paulo, ele tome seja tão central na narrativa de Atos, assim como também ele mesmo escreve sobre isso nas suas epístolas. E
E por que ela é tão central? Porque esta reviravolta repentina que Paulo teve na sua vida, a reviravolta de um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, ele agora passou a ser um apóstolo desta mesma igreja. Antes ele desprezava e agora ele realmente passou a ser, então, um divulgador, né, desta mensagem do caminho. Então, por isso é interessante que a gente possa olhar para esse testemunho que é um testemunho agora a partir de uma perspectiva já um pouco mais distante de Paulo, né, do que realmente aconteceu. Então, a primeira coisa que eu quero falar é justamente o fato de que esse testemunho de Paulo, ele nos ensina como Deus trabalha poderosamente para salvar os pecadores, né? Então, pensa que Paulo, na verdade, tinha acabado de ser espancado por uma multidão e podia morrer realmente. E ele foi resgatado pelos romanos e, assim, a primeira coisa que uma pessoa normalmente faria foi: oh, eu acabei de ser resgatado, quase que eu vou me linchar e agora eu vou, então, me esconder, vou para um lugar seguro, vou fazer alguma coisa. Não, Paulo, ele chegou e se levantou e falou: olha, eu posso falar alguma coisa aqui? E falou à multidão em língua hebraica, e ele se identificou com o judeu, né? Então, eu queria passar um pouquinho pelo texto que fala sobre isso e mostrar como foi esta conversa, esse testemunho de Paulo. E, em primeiro lugar, Paulo nos ensina que o zelo religioso que ele tinha antes de conhecer a Jesus, ele também identificou no zelo, como zelo da parte dessas pessoas, e esse elemento, então, que, na verdade, era uma coisa que estava causando dano a ele, que estava sendo espancado, mas ele está usando isso como um elo de ligação, identificação entre ele e a multidão. Olha só como é que está escrito no capítulo 22, versículos 3 a 5. Né? Paulo está dizendo assim, ó: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Então ele está falando aqui, olha, eu sou judeu e, apesar de ter nascido em Tarso, fora da Palestina, eu fui criado aqui em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que é um mestre assim muito respeitado. E além disso ele fala assim, ó: eu era zeloso, assim como vocês são. Então, o jeito que vocês são zelosos, e por isso que vocês estão me perseguindo, eu também era zeloso. E ele falou: eu também persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhos do sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então, Paulo está falando assim, olha, vocês estão atrás de mim me batendo, mas eu também era assim, talvez eu fosse até pior do que vocês. Tamanho era o meu zelo, então eu entendo o zelo de vocês. Paulo, então, está dizendo justamente que Paulo, entende esse zelo, porque ele também tinha esse zelo quando ele não conhecia a Jesus. E essa identificação é muito interessante, né? É um aspecto importante do testemunho de Paulo e também um aspecto importante de todos nós, é de buscar esta identificação. E sempre nós temos alguma identificação, porque, de fato, todos nós vimos de um mesmo passado, que é o passado de estar distante de Deus. E essa distância de Deus, de não estarmos com Deus, de não conhecermos a Deus, nos faz, como pecadores, tomar atitudes que sempre, de uma forma ou de outra, vai nos identificar, né? Nesse caso particular de Paulo, Paulo ele também explica o que assim, só para a gente entender um pouco, né, o que estava acontecendo, tem essa passagem de Atos capítulo 21 que mostra
que quando esses judeus que estavam agredindo Paulo, eles encontraram Paulo no templo, né? Eles começaram então a gritar, e a partir dali que surgiu esse tumulto e essa agressão. E o que eles gritavam era o seguinte, ó, versículo 28, israelitas, socorro, está falando de Paulo, este é o homem que por toda parte ainda anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, realmente isso para os judeus era uma coisa inadmissível. Você profanar o templo e até admitir não judeus. Até gregos poderiam entrar no templo contanto que eles se convertessem ao judaísmo, né? Então, podia haver gregos de diferentes nacionalidades, mas pessoas de diferentes nacionalidades, mas contanto que se tivessem se convertido ao judaísmo. E então, dessa forma, então começou essa agressão a Paulo. E Paulo, então, está querendo realmente mostrar que ele tinha o mesmo zelo. E esse zelo que, de fato, fez Paulo matar as pessoas e fez os judeus também, no final das contas, matar o próprio Messias. Então, esse zelo foi aquilo que, de fato, causou a morte do próprio Messias. E aqui ele está justamente tentando dizer o seguinte, que através dos séculos, e isso é verdade através dos séculos, o zelo religioso, ele também pode provocar violência. Isso foi verdade, por exemplo, nas cruzadas ou na Inquisição, ele era um zelo. As pessoas queriam zelar por Deus e, no fundo, mataram nas cruzadas, na Inquisição, ou mesmo outras religiões, como as guerras muçulmanas para conquistar o norte e as incursões na Europa, os mouros e também o terrorismo islâmico. Hoje é tudo feito em nome de Deus. Mas aqueles que não são zelosos desta maneira ou não são violentos, eles mesmos dizem, não é assim que nós somos, né? E realmente existe, então, esse algo do zelo que pode, que realmente pode fazer com que as pessoas estejam terrivelmente enganadas. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, existem pessoas que estão buscando a verdade, e isso se transforma em zelo, e é uma oportunidade também para ter um encontro verdadeiro com Deus. Sabem que, hoje em dia, ao viajar em diferentes países, principalmente países onde existe uma quantidade grande de muçulmanos no Oriente Médio, e talvez também alguns outros lugares, por exemplo, a Ásia Central, eu ouço muitas histórias de pessoas que têm um encontro com Jesus sobrenatural. Eles veem Jesus em visões ou sonhos, e, por meio destes sonhos e visões, eles são, então, atraídos pela figura de Jesus. Quem é o Senhor? Que mensagem é essa? Eu quero saber. E começam a ir atrás da Bíblia. Às vezes encontram, às vezes não. Às vezes eu conheci uma pessoa que ficou anos, 4, 5 anos, atrás da Bíblia, até que encontrou uma Bíblia e começou a ler, e depois mais vários anos, até que ele encontrou um cristão que pudesse, então, explicar para ele, olha, aquilo que você viu e aquilo que está escrito na Bíblia é isso. E aí, praticamente, ele estava preparado já, porque esse Deus que ele estava buscando, ele agora encontrou. E alguém somente precisava mostrar a ele este caminho, né? Então, esse zelo também Deus está observando. Só que quando esse zelo ele se transforma em um engano, ou ele pode também fazer com que esse zelo seja produto de uma espécie de egoísmo ou de orgulho, né? Então a pessoa é zelosa e ele está orgulhosa por isso e faz coisas desse tipo e se sente orgulhoso porque acha que está fazendo a coisa certa. E, na verdade, aquilo é apenas mais uma manifestação do seu orgulho pessoal. De qualquer forma, todos nós somos pecadores e precisamos desse encontro com Deus, e Deus pode usar isso de alguma maneira também. O testemunho de Paulo também nos ajuda a entender que, como a salvação é pela graça e o poder de Deus, não existe nenhum mérito ou força de vontade da nossa parte. Então, mesmo eu estava falando do zelo,
Não é que o zelo ele vai fazer com que isso seja reconhecido por Deus para que ele possa ser salvo. Não, não é isso. É que o zelo pode ser algo que facilite esse processo, mas de fato tudo vem de Deus, né? Então, tudo sobre essa conversão de Paulo vem de Deus. Não tem nada no que vem de Paulo. Você pode, não, porque Paulo era excepcionalmente bem dotado, ou porque Paulo ele conhecia muitas escrituras, ou porque Paulo era zeloso. Não, em nenhum lugar está escrito isso. E Paulo mesmo fala: eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, insolente. Ele fala isso em 1 Timóteo 1,13. Quer dizer, ele mesmo reconhece que não existia nada nele que fosse bom. E realmente a salvação dele e de todos nós vem pela graça de Deus. Efésios, por exemplo, nós temos essa passagem de Efésios capítulo 1, 4, 6, ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu, não somos nós que escolhemos a ele. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos dotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, aqui você vê claramente que Deus nos escolheu. E Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Olha que interessante, quer dizer, realmente, e aqui é muito importante entender que não é que Deus tinha presciência de que isso ia acontecer conosco. Não, Deus está dizendo, Deus é que escolheu. Não existe nenhum mérito de nossa parte, não existe nenhuma busca de nossa parte, não existe nada de nós que fez com que nós realmente buscássemos a Deus. É tudo a ação de Deus sobre nós. Quer dizer, quando, por exemplo, eu comecei a frequentar a igreja de Ramos, e eu comecei a ler a Bíblia e a participar dos estudos e escutar as mensagens, realmente eu comecei a mudar a minha maneira de enxergar Jesus e a minha maneira de enxergar o cristianismo. E depois de algum tempo, depois de um ano que comecei a frequentar, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas agora, vendo esse processo, eu entendo e percebo que realmente, mesmo antes de eu dizer, agora, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, o Senhor já estava trabalhando no meu coração. E o Espírito Santo estava modificando o meu coração, o meu entendimento, por meio de diferentes situações, diferentes pessoas. E eu nem sabia que isso estava acontecendo, mas agora eu percebo claramente que isso também foi obra de Deus. Olha só o que diz Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, realmente aqui existe um pensamento profundo e maravilhoso de que Deus, ele nos faz participantes do sofrimento do Evangelho. E quando Jesus nos chama para servi-lo, ele não está dizendo aqui, olha, agora a sua vida vai ser maravilhosa. Não, ele está nos chamando para sofrermos a favor do Evangelho. Mas, e isso não foi por causa de nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então, Deus determinou que fosse assim. E a graça que nos foi dada em Jesus Cristo, então, que permite que nós estejamos na presença dele hoje, né? Então, realmente isso é bastante claro nessas passagens e também várias outras, né? No livro de Romanos, por exemplo, isso é bastante claro também. Então, e a ideia aqui é a seguinte, que Paulo mesmo fala, olha, se a graça e o poder de Deus são poderosos para salvar um pecador como eu, Paulo, né? Paulo está dizendo, então ele é capaz de salvar qualquer pecador e fazer isso de uma forma total e instantânea. E realmente isso é o que tem acontecido ao longo dos séculos, né? Pessoas que realmente eram contra o cristianismo, a partir do momento que
se envolveram, começaram a ler, até para contestar o que a Bíblia dizia, no final das contas foram convencidos por Deus, foram tocados por Deus, de que realmente este era o caminho que eles deveriam seguir. Então, Paulo ele nos ensina que ser zeloso necessariamente não nos reconcilia com Deus, e que a nossa salvação realmente é pela graça de Deus. E uma outra coisa que Paulo nos ensina também é que muitas vezes Deus nos humilha antes de estender sua misericórdia. E Deus faz isso para quebrar o nosso egoísmo, para quebrar a nossa autossuficiência. E eu posso realmente entender isso porque eu mesmo passei por esta experiência. Mas vamos ver a experiência de Paulo. Então, Paulo ele estava caminhando confiantemente para Damasco com seus capangas e os cristãos fugindo aterrorizados. E aí, Paulo teve encontro com Jesus. Mas antes disso, Paulo ele não estava buscando Jesus. Ele não estava com alguma dúvida de que, de repente, talvez ou ele estivesse fazendo alguma coisa errada e Jesus fosse realmente o caminho. Não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Ele sabia, ele cria que aquilo que ele estava fazendo era certo. Até que ele teve, então, que ter essa experiência espiritual que fez com que Paulo ele ficasse totalmente quebrado e quebrantado, né? Justamente porque Jesus Cristo apareceu para ele e depois Deus tornou cego. Ele que tinha ele era orgulhoso da sua visão espiritual e de repente ficou cego. Ele não conseguia nem andar. E ele teve que ser levado pela mão. Mas ali ele já percebeu, ao ver Jesus, ao ouvir Jesus, e ao ver que ele estava cego, e ao ver que aquilo que estava diante dele era realmente muito mais poderoso do que ele não teve como se levantar. E assim é a nossa experiência com Deus, com Jesus. Quando a gente realmente sabe quem ele é, que ele é o Deus, que ele é o nosso Senhor, então não tem como a gente nem sequer argumentar, porque aí você fica completamente quebrado, você fica completamente humilhado diante da presença de Deus. E é isso que realmente Paulo teve, essa experiência que Paulo teve e outras pessoas tiveram na Bíblia e também depois do início da igreja, né? E ele, então, agora teve que ser guiado, né, por essa, como cego, pela mão até Damasco, né? Certo que essa experiência de Paulo foi uma experiência muito particular e nem todos nós temos uma experiência humilhante, digamos assim, ou tão diferente como Paulo teve. De qualquer forma, de alguma forma, creio que também nós, quando reconhecemos, a gente realmente entende como os pecadores nós somos, nós nos sentimos muito humilhados diante de Deus. Nas institutas ou nas instituições, né, de João Calvino, chama-se instituições ou institutas da religião cristã, um clássico da literatura protestante e da literatura reformada em particular. Calvino ele fala muito bem sobre isso, né, no início desse livro. Particularmente esse livro é um livro assim, é um livro que todo estudante de teologia deve ler. Existem algumas versões aqui em português, mais recentes, que muitos recomendam, é a versão que foi publicada pela editora da Unesp, é uma versão muito boa, mas também existe uma da editora Fiel, que é um pouco mais compacta, e outras edições um pouco mais eruditas. De qualquer forma, a ideia, no início das institutas, ou das instituições da religião cristã, Calvino coloca de uma forma muito, muito clara que o nosso encontro, o conhecimento de Deus é que nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Quando a gente encontra Deus, então nós conhecemos quem somos. Deus majestoso, eu pecador. Então, esse encontro do homem diante da majestade de Deus nos transforma.
E é um momento assim muito de espanto, é um momento muito emocional e emocionante, quando nós estamos realmente na presença de Deus, realmente reconhecendo quem nós somos. E aí a gente realmente começa a perceber o que é ser indigno, né? Puxa, como eu sou indigno de Deus? Por quê? Porque tudo aquilo que está no nosso coração, que às vezes, muitas vezes ninguém conhece, nos é revelado. E Deus coloca a luz sobre nosso coração, né? E nosso coração enganoso, né? Como diz Jeremias. E aí então a gente começa a realmente entender e perceber que nós somos. E é isso que é o início da nossa conversão. E é onde nós nos humilhamos diante de Deus. É onde a gente então se submete a Deus, porque nós nos sentimos completamente humilhados. E por isso que Paulo fala: quem és tu, Senhor? E o que eu devo fazer, Senhor? Né? E aí então Deus então fala para Paulo: então agora eu vou dizer o que vocês vão fazer, né? Daqui para frente. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer ao Senhor também. Quando eu me converti na igreja de Ramos, né, em 1982, foi na inauguração do templo e foi numa pregação evangelística. Realmente, até aquele momento, eu já contei isso algumas vezes para algumas pessoas aqui, eu pensava que eu era uma pessoa boa, um jovem bom, um jovem esforçado, um jovem estudioso, trabalhador. Não fazia nada assim ilegal, por exemplo, né? Mas, obviamente, tinha muitas coisas no meu coração que eram muito feias, né? Eram coisas que eu não queria, inclusive, nem pensar sobre isso. E por isso que eu não pensava. Mas o problema é que quando você se encontra com Deus e Deus lança luz sobre o seu coração, então, realmente, muitas coisas começam a aparecer, né? Coisas como inveja. Né? É um sentimento que eu nunca quis ter, mas, de repente, você percebia que eu tinha, né? Ou ódio, ou rancor, ou coisa desse tipo. E aí, eu percebi, né, que eu não era aquilo que eu queria ser, ou não era aquilo que aparentava ser, mas eu era realmente um homem pecador, como a Bíblia estava nos ensinando, estava me ensinando. E naquele momento, então, você já não fica preocupado com o que as outras pessoas pensam, você fica realmente preocupado em se aproximar de Deus, abrir o seu coração para Jesus e falar: Jesus, agora a minha vida é do Senhor, né? E foi realmente isso que aconteceu. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Então, Deus nos quebranta no sentido de fazer, de mostrar quem realmente nós somos, né? Tem um aspecto interessante aqui também, que é a respeito do batismo. Foi interessante que logo depois que Paulo ele se encontra com Ananias, ele fala assim, né? Olha, e agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, já fala do batismo e da importância do batismo. Você sabe que Jesus Cristo mesmo foi batizado, apesar de ele não precisar ser batizado. E aqui tem uma frase interessante que diz assim: ó, receba o batismo e lave os seus pecados, associando, né, o batismo e lavar os pecados. E essa frase aqui, esse conjunto de palavras aqui, ele tem trazido algum tipo de discussão teológica, porque será que então o batismo nas águas lava os nossos pecados, né? Como dando que entender que era assim. Mas essa passagem, ele não está dizendo isso, porque existem muitas outras passagens que dizem que não é o batismo, mas os nossos pecados são perdoados pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E o batismo, ele é apenas uma manifestação. Então, na verdade, ele está associando o batismo com isto que aconteceu no passado, que efetivamente é algo que limpa os nossos pecados, que é a crucificação, é o Jesus Cristo crucificado na cruz. E Pedro também, a passagem de 1 Pedro também fala sobre isso, né? Fala: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. Então, aqui ele fala: o batismo
não é que ele remove a impureza do corpo, mas é um apelo para uma boa consciência. E também aqui fala, o batismo agora também salva vocês. E aqui, de novo, a explicação é necessária. Não é que o batismo salva, é que o batismo é a expressão da salvação que Deus já fez anteriormente, né? Eu tive um certo, digamos assim, logo depois que me batizei, eu tive uma resistência ao batismo, porque eu entendi e aprendi pelos pastores que não era o batismo não salvava, não era o batismo que salvava. Era realmente minha confissão e a obra de Jesus na cruz. Então, eu pensei, puxa, mas então por que eu vou me batizar? Não, porque Jesus Cristo ensinou. E ele deu exemplo, né? E realmente eu achava, puxa, mas se não é necessário, não me parece isso que não é uma imposição da igreja, né? Porque existem igrejas, inclusive, que também não batizam. Eu fiquei estudando várias coisas e realmente existem algumas igrejas cristãs que não batizam. E aí era um pouco também ainda aquela rebeldia, talvez, no meu coração, né? Estava ali presente. E eu fiquei, então, eu me converti no início do ano, aí. E é interessante o que aconteceu, porque no meio do ano, um amigo meu, ele me convidou para traduzir uns missionários batistas que estavam vindo para São Paulo durante as férias de julho. Eles iam fazer, então, evangelismo e precisavam de tradutores. E eu era estudante, eu tinha férias, né? Eu estava de férias no meio do ano. E aí, então, junto com ele, nós fomos fazer essa tradução. Tinha que ficar com eles todos os dias, e aprendi bastante, inclusive, sobre tradução. No início, eu não entendia quase nada do que eles falavam, porque era no Texas. O pior de tudo é que era no Texas. Aí é difícil você entender texano. Eu até estava desistindo, mas o cara falou, não, fica com a gente mais um pouquinho que você vai entender. E realmente foi isso que aconteceu. Mas esse cara que eu traduzi era um pastor. Daí ele falou, você é batizado? Eu falei, não. Eu falei, mas puxa vida, você não é nem batizado e está fazendo essa tradução aqui, tem que batizar. Por quê? Não, porque todo cristão tem que batizar, é um mandamento, e o mandamento de Jesus você cumpre. Né? Jesus mandou, você cumpre. Bem assim, fácil de entender. E aí, eu fiquei pensando, realmente, o fato de você ser batizado, no fundo, ele indica que não só você entregou sua vida a Jesus, mas você obedeceu ao mandamento dele, né? E de fato, isso é apenas uma parte, onde tudo começa. E o batismo, ele é um batismo que tem amplas implicações, não somente algo físico que acontece na água, mas também algo espiritual que acontece no seu coração, que é quando Deus enche a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Bem, deixa eu seguir mais um pouco e terminar dizendo que o seguinte, que o testemunho de Paulo, ele nos ensina que Deus nos salva para um propósito, e para o propósito dele, e não para os nossos planos. Atos 22:10, né? No caminho para Damasco, Paulo pergunta assim, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. E depois Ananias diz para Paulo, então ele disse, o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Então está realmente explicando o que já, digamos assim, é um entendimento bíblico sobre a eleição. Porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E interessante é que essa palavra escolheu, ou de antemão, né? Realmente ele tem um sentido, uma palavra militar que significa escolheu significa dar ordens ou é um comando, e de antemão significa realmente de ser uma coisa determinada, né? Então, não existe nenhum livre-arbítrio aqui. Simplesmente Deus estabeleceu e Paulo ele tinha que obedecer. Deus tinha estabelecido como Paulo deveria
servi-lo, né? O Paulo, na verdade, ele tinha muito conhecimento da religião judaica, queria ficar em Jerusalém e testemunhar para os companheiros judeus. Depois que ele ficou vários anos na Arábia, voltou para Jerusalém, ele estava no meio do templo orando, e ele pensando que ele seria um testemunho, excelente testemunho para os judeus, porque realmente ele conhecia muito do judaísmo. E Jesus ele o mandou para os gentios, né? Foi isso que ele falou aqui no versículo 21 do Atos 22. Diz assim, olha, mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Quer dizer, a vontade de Paulo provavelmente não era essa. Ele também não tinha nenhuma paixão pelos gentios. Ele não gostava dos gentios antes, né? Mas Deus mandou ele para os gentios. Por quê? Porque era isso que ele via em Paulo. E para isso que ele preparou Paulo, então. E Paulo realmente fez isso muito bem. Depois ele foi para vários lugares, diferentes lugares do Império Romano, plantou igrejas, evangelizou, discipulou, plantou igrejas, e realmente foi a pessoa-chave para a expansão do cristianismo, né? Então, nem sempre a vontade de Deus ele coincide com a nossa vontade para nós. Mas aqui que a gente precisa realmente ter, então, compreensão do que é a vontade de Deus. Para que nós fomos chamados? Certamente não será para ficar numa posição muito confortável. Se você está numa posição muito confortável, provavelmente você não está fazendo aquilo que Deus quer de você. Aquilo que Deus quer de você vai exigir sofrimento, como Paulo diz. E vai exigir que você faça coisas ou se aventure em coisas que estão fora da sua zona de conforto, porque essa é a natureza do nosso chamado. Todos nós devemos nos perguntar, como é que nós nos encaixamos nesse propósito de ser glorificado entre as nações, né? Porque foi isso que Paulo, que Jesus, ele, ao final das contas, disse para os seus discípulos. Olha só, em Atos 1:8, diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nem todos serão missionários. A definição de missionário, pessoal, é o seguinte, é aquele que vai para onde Jesus não foi proclamado. Essa é a definição de missionário, né? Então, Paulo era um missionário, porque ele ia para onde Jesus não era proclamado, nunca tinha sido proclamado. E depois que ele proclamou em certos lugares, mesmo que houvessem pessoas que ainda precisavam ser convertidas, ele já foi para outro lugar e deixou lá, então, os seus discípulos, os seus evangelistas, os seus mestres, os pastores, ali fazendo esse trabalho. Então, alguns de nós serão chamados para ser missionários, como Paulo. Outros não, mas outros serão testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia e Samaria. O que nós precisamos fazer é sair da igreja, sair da zona de conforto, sair dessa situação peculiar, né? Em que muitas igrejas podem acabar se acomodando, onde você acaba realmente encontrando um lugar de acolhimento, e isso é bom, mas no momento, depois que você encontra esse lugar de acolhimento, conhece Jesus, experimenta o amor de Deus e a comunhão dos santos, Deus quer que você saia. Deus quer que você vá. Deus quer que você seja um testemunho. Deus quer que você fale. Pode ser para Jerusalém, pode ser nas pessoas que você conhece, a sua família, pode ser Judeia, de repente você vai para um outro lugar, mas que vai falar português, de repente você vai falar uma outra língua aqui no Brasil, e com isso também alcançar os que são os chamados da Samaria, né, que significa justamente os de outros grupos. E nós, como igreja internacional, uma igreja de todas as nações, precisamos estar abertos às necessidades das pessoas. E, particularmente, creio eu, que nós devemos estar atentos aos que são os da Samaria, os que estão no Brasil, que não tem tanta gente alcançando essas pessoas que nós precisamos alcançar. E até os confins da terra também. Então, pense bem, qual que é o testemunho que você tem para essas pessoas? Vamos pensar, o mesmo entusiasmo que você tinha quando você conheceu Jesus, vamos usar
E vamos continuar tendo ainda hoje, porque você ainda continua andando com Jesus. E tem muita coisa para falar sobre ele para as pessoas que estão ao nosso redor. Esta é a chave para que a nossa igreja possa crescer, possa ter mais pessoas que também, por sua vez, continuam a falar de forma entusiasmada a respeito da mensagem do Evangelho. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado por esse testemunho de Paulo. Muito obrigado porque Paulo foi alguém que teve uma experiência tremenda com Jesus Cristo e depois, por toda a sua vida, ele continuou sendo um testemunho, ele continuou proclamando, ele continuou falando de Jesus, ele continuou falando como Jesus, porque ele tinha porque ele tinha uma relação íntima com Jesus sempre, e por isso ele falava de Jesus para as outras pessoas. E pedimos a Deus, então, que também a nossa igreja possa ter pessoas como Paulo, todos nós, sendo testemunhos de Jesus, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós queremos, Senhor Deus, ser fiéis ao seu chamado. Queremos ser instrumentos de proclamação do teu evangelho, como diz a tua palavra. Então, nos abençoe, Senhor, como igreja. Nós queremos ser uma igreja internacional, uma igreja de todas as nações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.